Senhor, chamaste-me, aqui estou. Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, da Arquidiocese de Londrina, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. Hoje, nosso programa está atravessando os limites geográficos da nossa arquidiocese e indo até o Moarama, onde nós temos como convidado especial o Lucas, seminarista do 2º ano do discipulado de Umuarama. Lucas, seja bem-vindo em nosso programa. Muito obrigado, Padre. Fico muito contente por ter chamado, eu para estar aqui com vocês. Agradeço também a presença do Vitor, meu companheiro, do Maicon. Estou muito contente. Muito bem, acolhendo já o Vitor. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Padre. Obrigado a todos que nos assistem. Boa tarde ao Maicon. E bem-vindo, Lucas, que é meu irmão de sala lá no seminário, na sala de onde você vê. Muito bem. Maicon, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Olá, Padre. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado também a todos que nos assistem e nos acompanham pela Rádio Alvorada. Olá, Vitor, Lucas, Conheço o Lucas da turma do Vitor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem, amado coração, nós queremos neste momento invocarmos a Santíssima Trindade, pedindo a ela que nos conduza nesse programa vocacional e assim juntos, rezando a Santíssima Trindade, peçamos a graça de mais e santas vocações em nossa Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos juntos a oração vocacional que Dom Albano nos ensinou. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação fraterna a todos os seminaristas, também aos vocacionados, vocacionadas, animadores e animadoras vocacionais da Arquidiocese de Londrina, que estiveram, e também os coroinhas e acólitos que estiveram envolvidos na nossa peregrinação jubilar no domingo passado. Foi uma manhã de muita graça, muita alegria, orante, onde juntos então, com os seminaristas, os formadores, rezamos pelas vocações, atravessando as ruas de Londrina, assim juntos proclamamos que vale a pena seguir o chamado do amor do coração de Jesus. Então, nossa alegria pela participação de todos, também as famílias do seminarista Pedro e Rafael, que receberam a túnica nessa celebração jubilar solene lá na Catedral. Nossa gratidão também ao Padre Joel, que nos acolheu, Padre Laírton, nosso abraço fraterno de gratidão. Um dia realmente memorável e celebrativo. Também um abraço de gratidão aos meus pais, que todo sábado nos acompanha, minha irmã, minha sobrinha, e amanhã, com carinho, um abraço e um beijo no coração de minha avó, que celebra mais um ano de vida, que seja um dia celebrativo e que, celebrando a vida, possa celebrar também a bondade e o amor de Deus que faz presente em seu coração e de toda a nossa família. A voi tutti, amorevoli cuori, que te acompanha no ogni sabato in questo programma vocazionale, agli amorevoli cuori di Gorlago, Maserata sul Piave, alle suore claretiane di Roma, ma anche di Napoli. Nostro bacio e abbraccio a voi tutti, alle figlie della Addolorata, oggi celebrando in Brasile l'Ascensione Domini,
ricordiamo questa presenza del nostro cuore che un giorno sarà insieme al cuore di Gesù nella eternità. Bacioni di gratitudine per voi essere sempre com nós. Amados corações, nós estamos celebrando a ascensão do Senhor e o texto que nos é proposto nesse final de semana é de Lucas 24, 46 a 53. Nós temos este texto que nos fala então de Jesus glorioso que volta para a casa do Pai, mas também inaugurando a eternidade para o nosso coração. Como nos dizia Leão Magno, com o coração repleto de júbilo, de alegria, nós então, com Cristo, temos essa entrada na eternidade. A humanidade de Cristo inaugura o céu e junto nós temos a alegria de um dia poder participarmos desta realidade futura. E ainda vai nos dizer Agostinho, é uma estrada que nos abre para a totalidade nossa, na totalidade de Jesus, porque Jesus vai para os céus em corpo, em natureza humana e divina. E um dia também nós todos iremos nessa totalidade, nesta corporeidade, corpo, alma, espírito, transformados radicalmente, participarmos desta glória do Senhor. E tudo isso dentro da espiritualidade do Monte das Oliveiras, que é um monte para nós de grande significado, como dizia Beda, é o monte da unção, o monte da redenção, o monte aonde todos nós, redimidos em Cristo, ungidos pelo Espírito, vamos então contemplarmos esta volta do Senhor, esta ascensão do Senhor glorioso, que também será a nossa um dia nessas estradas da nossa vida, da nossa vocação. E terminando esta breve reflexão com José de Anchieta sobre o Evangelho de hoje, ele dizia numa pregação lá em Lisboa, numa adoração eucarística, que per ascensionem tuam nós podemos contemplar e sermos contemplados pelo Senhor glorioso, o Senhor que então é assunto ao Pai. E assim nós então somos chamados também a deixar não só nós contemplarmos o Senhor com os olhos dos discípulos, mas também deixar o Senhor nos contemplar, nos amar e nos glorificar. Porque, como nos dizia uma teóloga romana, Elizabeth Leve, nós todos fomos plasmados para a glória. Nosso corpo é para a glória. Falando do nosso corpo para a glória, para a vivência gloriosa, nós devemos recordar desta vocação do qual todos nós temos, né? Chamados então por Deus a percorrermos os caminhos de Jesus e nesta estrada, né, como dizia Agostinho, Leão Magno, percorrermos esta estrada via a Jerusalém celeste. Mas tudo começa na nossa vocação, no nosso chamado primeiro, o chamado à existência, o chamado à vida, o chamado que Deus nos faz a cada dia. E nesse sentido, falando do chamado, gostaria, Lucas, pedir para você partilhar um pouquinho para nós onde você nasceu, seus primeiros passos na igreja, como foi, para nós ir entendendo então este mistério do chamado do amor divino em seu coração. Então, Padre, e também a todos que estão nos acompanhando, eu nasci em Umuarama, né, minha diocese, e a minha família sempre foi de lá. Tenho 2 irmãs, Bruna e Lara, sou do meio, e com a minha família lá a gente sempre foi para a igreja, né? Meu pai sempre nos indicou, né, a importância sobre tudo que vem de Deus. Então a gente ia na missa dominical,
Mas ainda eu não tinha tanto conhecimento da importância, né, de tudo isso e como realmente é tão lindo, né, tudo que Deus deixou para nós, né, a beleza da igreja. E foi com o tempo que isso foi se tornando cada vez mais compreensível para mim, né? Então, eu lembro que eu fiz um acampamento em Umuarama, que para mim foi um momento onde eu percebi que era necessário, né, ter uma relação com Deus, mas ainda não foi algo tão profundo ainda na minha vida, que foi em 2018. Eu nasci em 2005, tenho 19 anos. Em agosto agora eu faço 20. Sim. E daí, depois desse acampamento, eu já percebi que eu precisava buscar mais a Deus, mesmo que ainda não entendendo tanto também, né, de como buscar e tudo isso. Lá em Umuarama, a gente precisou se mudar para Alto Piquiri, uma cidade próxima ali, 40 minutos de Umuarama, em 2019. E a gente se mudou para lá. Eu queria continuar estudando em Umuarama até que eu consegui, em 2020. Eu ainda fiz meu primeiro ano do ensino médio em Umuarama, mas logo começou a pandemia. E nesse tempo de pandemia foi um tempo onde foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava distante de todo mundo, da família, dos amigos, né, estudando EAD pela internet. E foi um período ali para mim muito ruim, né? E daí até a missa a gente não conseguia participar presencialmente, né? Era tudo também acompanhando pelo celular, que não dava para estar ali presente. Em 2021, o momento principal ali de virada de chave, eu digo assim, foi quando a gente já voltou aí na missa presencial. E no dia 15 de agosto de 2021, teve a celebração da Assunção de Nossa Senhora. Deu o nosso pároco lá, Padre Mário, um padre que eu admiro muito. Ele fez uma homilia sobre Nossa Senhora que me tocou muito, né? Eu não sei dizer se eu tinha muitas dúvidas, porque eu não pensava tanto, mas não tinha conhecimento mesmo, né? Sobre toda essa questão bíblica e Nossa Senhora e tudo isso. Ele deu um grande ensinamento sobre Nossa Senhora na Bíblia, desde Apocalipse, Gênesis 3,15, né, que já fala da mulher que esmaga a serpente, como a nova arca da aliança. E foi algo que me despertou muito interesse sobre tudo isso. E eu comecei a buscar depois em casa mais sobre a Assunção de Nossa Senhora. Até uma fala dele que foi muito chamativa para mim. Ele falou assim que se nós fôssemos para Jerusalém, a gente ia querer visitar, né, o túmulo dos santos, né, que estão ali e tudo isso. E ele falou brincando assim, né, claro que a gente ia querer visitar também onde Nossa Senhora foi enterrada, né, mas ele disse, não há túmulo de Nossa Senhora, né, porque ela foi levada ao céu. Isso me chamou muita atenção também. E daí depois em casa, pesquisando mais sobre isso, conversando com meu pai, que sempre foi muito católico, meu pai sempre me instruiu muito, né. Meu pai é ex-seminarista, então ele, de fato, ele era uma pessoa muito da igreja, muito catequista, né, desde sempre também. Muito bem, e da sua infância, assim, quais são as coisas que você se recorda na participação da igreja? Você foi coroinha, como a grande maioria dos seminaristas? Como que foi essa vida na igreja? Eu nunca fui coroinha. Eu ia com meu pai na igreja, com a minha mãe, claro, com a minha família, né? Nas missas dominicais. Participava da catequese. Algumas vezes eu fui com meu pai também nas catequeses que ele dava para os adultos. Então eu peguei muito dessas instruções, né? E eu não tinha muita ação na igreja, tanto Sim. é que, igual eu comentei, né? Eu só ia na missa dominical, e a minha paróquia em específico, ela era uma paróquia onde tinha muitos idosos, né? Era uma paróquia assim, então eu não, igual eu falei, eu não tinha tanto entendimento do que era a igreja, né? E então, quando em 2018 eu fiz esse acampamento, foi onde eu percebi que esse outro lado da igreja, né? Como que de fato é necessário para nossa vida, né, com testemunhos e história de outras pessoas, muitos jovens ali também, foi algo que eu me envolvi, e daí eu comecei a participar mais. Então em 2019 eu também trabalhei em um acampamento ali, mas foi mais dessa forma. Sim, e a vocação como que surge nesse contexto todo? Em 2019
2021, eu passei a rezar muito o terço, né? Depois de ter essa introdução ali sobre Nossa Senhora. E daí, pouco a pouco, Nossa Senhora foi me trazendo mesmo para a igreja, né? Fui conhecendo tudo que envolve a igreja. E eu lembro algo que me marcou, foi, acho que a porta mesmo da questão vocacional minha. Não lembro se foi em dezembro de 2021 ou janeiro de 2022, em uma missa, eu senti de fazer uma oração assim que até aquele momento eu não sentia ter a vocação sacerdotal, mas que se fosse da vontade de Deus, eu já dava o meu sim, mas que eu pudesse compreender isso. Entendi. E eu deixei assim, né? E no passar de 2022, várias coisas foram acontecendo, eu fui passando a me interessar mais para conhecer sobre o valor da missa, que é muito lindo, sobre o sacerdócio, foi aparecendo muitas coisas. E pouco a pouco eu fui percebendo confirmações de Deus sobre isso. Sim. Aí você fez encontros vocacionais, como que foi esse processo para entrar no seminário lá em Umuarama? Porque aqui nós temos um itinerário vocacional, de repente a gente quer interessante você partilhar conosco como que é lá em Umuarama esse processo vocacional, como que é feito, o discernimento. Então, durante o ano tem vários encontros vocacionais, né? No nosso seminário lá, propedêutico Bom Pastor, em Umuarama. E daí, assim, a gente participa dos encontros e no final do ano tem um estágio, que é onde no último dia a gente escreve a carta pro bispo pedindo autorização, né? É um dia de muita emoção. E eu levei sobre isso pro meu diretor espiritual, que era o meu vigário, Padre Murilo, ali em julho. E dele me indicou para fazer o encontro vocacional. Daí eu fiz em agosto. Em agosto já o encontro. E eu fiz o encontro vocacional, são alguns dias lá no seminário, na convivência com seminaristas. E foi para mim algo muito encantador, assim, né? Eu não tinha vontade de ir embora. A liturgia das horas, a vivência ali para mim foi algo que me marcou muito. E eu participei ali e já para mim foi uma confirmação também que era para mim entrar, né? E eu fiz o último encontro do ano, eu não cheguei a fazer outros. Então, em novembro já foi o estágio, agora a gente tá tendo mais alguns encontros vocacionais, parece que ficou um mês ali sem encontro, algo assim, né? E daí eu fiz o último encontro vocacional, fiz o estágio em novembro e consegui fazer a carta, né, pro bispo e enviar assim para Dom João e fui acolhido. Em 2023 entrei no seminário propedêutico e foi uma graça muito grande. Muito bem. Então nós estamos com o Lucas, que é seminarista do discipulado de Umuarama, do 2º ano. Lucas tem partilhado conosco essa importância, né, de nós irmos descobrindo o nosso chamado, mesmo vivenciando algumas experiências significativas no acampamento, como você disse, né? Aqui em Londrina nós não temos tanta realidade de acampamentos, começa agora há pouco a voltar. Eu lembro bem que existia o Marista, tinha um grupo forte, né? E Maringá tem bastante acampamentos também, né? Então é uma realidade para nós um pouco ainda que estamos começando a experimentar, né? E então ali, como você disse, vai surgindo, você faz o encontro vocacional, tem esse despertar, né, diante do testemunho dos seminaristas. Isso é muito importante porque a cotidianeidade do seminário que ajuda a gente a brotar, né, o desejo de realmente pertencer a essa comunidade, né? Então, para nós é uma alegria a sua presença. Nesse momento, então, Lucas, eu gostaria de deixar as palavras para essa conversa com os seminaristas, né? Com certeza os meninos têm algumas dúvidas também que você poderia estar esclarecendo para nós. Lucas, como a gente disse antes, o Lucas estuda comigo na minha sala, na UniCV, na mesma etapa da filosofia. É a sua turma, né? Na minha turma. Exato. E eu conheci você 2 anos e meio atrás, quase 2 anos atrás, na verdade, no nosso ano de propedêutico.
E desde então, muitas coisas aconteceu. E a gente sempre trata aqui no programa, trata nas questões da experiência vocacional, que o seminário é um processo de discernimento. Olhando para trás agora, são quase 2 anos e meio, é quase 1/4, 25% de todo o período do seminário. Como você faz a reflexão que você faz desses 2 anos e meio, quais foram as mudanças que você viu em você e como você enxerga que vai ser daqui para frente? Muito interessante essa pergunta, porque esse tempo passa, parece rápido, né, também pra gente, mas a gente aprende muita coisa, né, muitas coisas novas a gente acaba aprendendo e mudando também. Então, em todo esse período, desde o propedêutico, eu percebo que eu amadureci muito. Eu entrei com 17 anos, né, fiz no próprio ano que eu entrei, 18, e assim, eu aprendi muito sobre o valor, a responsabilidade, né? Como a gente tem que valorizar as coisas que nós temos, a prezar, né, por todas as coisas. Então ali a gente vive em comunidade, tudo tem uma relação com todos, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas pequenas coisas que vai afetar o outro, né? Então eu aprendi muita coisa pessoal pra mim e vocacionalmente também. Foi a gente, no decorrer de tudo isso, né? Os retiros que a gente faz, tudo isso, a gente vê a beleza também de como a igreja valoriza, né? E como a igreja nos cuida, né? E nesse período também de discernimento, eu permaneço ainda sentindo, né, que Deus me deu essa vocação, permaneço firme também. E foi um período até agora também muito bom que eu tô muito contente de estar no seminário também, de fazer essas amizades. E na faculdade ainda a graça também de conhecer seminaristas de fora, né? De outras dioceses também, que a gente fica junto. Lucas, você está no 2º ano, né, da etapa do discipulado, e como que é para você essa relação de aprofundamento, né, naquilo que você já conheceu sobre a igreja, né, como você tinha partilhado, né, que ainda não conhecia, né, no início ali da sua adolescência, infância, você não conhecia muito profundamente o que era a igreja, né, os ritos, e como que a etapa do discipulado, né, te fez aprofundar, né, nesse conhecimento, e também o curso de filosofia, né, te ajudou, né, nesse conhecer melhor o ser humano e também a igreja. Né? Com certeza. A filosofia me surpreendeu muito. Eu achava que tinha algum conhecimento, eu vi que eu não conhecia quase nada, né? Então, estudando filosofia, começando ali pelos filósofos gregos, como é interessante a questão que eu percebo muito, a questão de Deus ser racional para o ser humano, né? Então, os homens ali, muito antes ainda de Cristo, chegaram na conclusão da existência de Deus e começaram a formular sobre a bondade, as virtudes, tudo isso. E me encantou muito também, né? Porque depois o cristianismo provém também ali dessa cultura grega, né? E aproveitou também desses filósofos para demonstrar como aquilo apontava a Cristo, né? Algo muito belo. E no período ali da filosofia, que eu estou no 2º ano, eu vejo que é muito importante mesmo, né, a filosofia, porque isso muda o nosso ver, né, a nossa visão, e prepara para a teologia. Então a teologia que a gente vai estudar ainda usa da base da filosofia. E a filosofia é essencial realmente, né? A gente consegue compreender mesmo o valor das virtudes. E nesse período também ali está sendo muito bom para a gente estudar mais, né? Aprender também a dedicar o nosso tempo no estudo, com as outras coisas a fazer também. E está sendo muito bom. Você citou uma questão aqui, que o Michael também citou, que na UniCV, na faculdade que a gente faz, nós convivemos com diversas realidades diferentes. Mesmo citando o meu caso e o seu caso, nós temos quase 20 anos de diferença de idade e somos de igrejas particulares diferentes, mas membros da mesma igreja católica. Dentro da nossa realidade, nós temos seminaristas de Maringá, temos seminaristas de Paranavaí. Como você enxerga que essa vivência de diversidade, mesmo na questão de cidade, de igreja particular, de carismas, porque a gente também encontra na nossa realidade carismas diferentes, como você entende que essa vivência com essa diversidade pode te auxiliar nesse futuro no presbitério? Ah, sim, olha só. A igreja católica já significa universal, né? A igreja é universal, então a igreja tem muitos ramos, né? Tem muita coisa. E
E realmente, como a gente está, né, nos preparando para sermos ordenados padres, a gente vai lidar com muitos carismas da igreja, né? Então é muito especial que a gente já tenha contato com tudo isso, né? Outras realidades e espiritualidades também. E foi algo que eu fui percebendo muito quando eu fui conhecendo a igreja, né? Então eu falei que eu comecei por Nossa Senhora, né? Depois fui conhecendo a vida dos santos, que é outra coisa muito grandiosa, muito bela. Depois fui conhecer a patrística, a história da igreja primitiva, é muito bela conhecer os primeiros pais da igreja. A história da igreja na Idade Média, como foi formando, né, também a sociedade e a própria espiritualidade da igreja, né? Então a igreja tem muitos ramos, os próprios santos, né, fundaram muitas linhas também de espiritualidades. E é muito legal, então a gente tem, por exemplo, na nossa formação, antes de ser ordenado padre, nós temos o retiro inaciano, né, 30 dias ali em silêncio, que é essa preparação, né, para se aprofundar no amor de Deus. E dessa forma, pouco a pouco, a gente vai conhecendo nessas ações da igreja, esses tipos de espiritualidades, e também conhecendo outras dioceses, que cada diocese também tem o seu lado, né, tem muito para ofertar também para o outro. E como padre é essencial mesmo a gente ter um conhecimento e saber lidar com tudo isso, né? Porque às vezes, não é porque eu venho às vezes de uma espiritualidade que eu tenho que achar que a minha deve estar acima das outras, né? E querer barrar, não, nunca, né? Então tudo isso nos aponta para Cristo e é muito belo. Muito bom, Lucas. Lucas, nós falamos aqui um pouco de filosofia, um pouco do convívio com outras dioceses, e tem um ponto também muito interessante que você falou no início, que a boa parte da sua espiritualidade, da sua vivência cristã é fruto da vivência dos seus pais, né? Principalmente do seu pai ali, muito católico, como você falou. Como que você nota que essa relação familiar, essa fé que veio do berço, né? Ela influencia, né, e conduz a tua vocação até hoje? Como que você vê essa relação, né, família, que a família é o berço, né, das vocações, e como que você vê que isso te conduz, né, vai te conduzindo e te mantendo cada vez mais perseverante na sua vivência como vocacionado e como seminarista na etapa do discipulado? Sim, a gente tem que sempre manter, né, um contato e uma boa relação, claro, né, com a nossa família, que é a nossa base. Então, assim, é muito importante mesmo, né, as casas ensinarem já para os filhos a importância de valorizar o que é do céu, né, porque nós estamos nessa terra de passagem para estarmos na eternidade com Cristo, né. Então, mesmo com tudo que a gente tem realmente responsabilidade, os trabalhos, tudo que nós temos aqui, a gente sempre tem que priorizar a nosso estado com Deus. E então, realmente foi muito importante para mim nesse período com meus pais ali, a instrução deles. E hoje em dia é muito bom também, sempre quando eu volto para casa, né, meus pais estão muito contentes comigo. Para minha mãe foi difícil o início, pela distância, né, então ela sofreu bastante ali. Para meu pai já foi um pouco mais tranquilo. E quando eu volto é sempre uma alegria. Eu falo que onde eu tô ali eu tô tranquilo, então quando eu tô no seminário eu não fico também ansioso, quero voltar para casa, né? A gente não tem que ser assim também, né? A gente tem que estar bem onde a gente está. Então eu fico bem quando eu tô no seminário, mas quando eu tô em casa, eu também fico bem ali. Não fico, quero voltar logo pro seminário, né? Então eu aproveito, né? A gente tem que aproveitar onde nós estamos e ficar com a família é sempre muito bom. Sim, muito bom. Muito bom. Então, essa convivência familiar, né? Como você mesmo falou, ela... Acredito que esses dois pontos que você trabalhou, né, a vivência no seminário, né, sem desejo de voltar, de ir para casa logo, né, e estando na família, sem desejo de, assim, prontamente de ir para o seminário. Como que você procura vivenciar esses dois momentos, né, na família e no seminário de forma presente e também de forma, como que receptiva, né, porque... Todos esses dois momentos a gente sempre tem que estar num momento de receptividade, que a gente acolher aquilo que nos é proposto ali, né, durante esse tempo de vivência. Como que você vivencia esses dois momentos, então? Interessante que, como diretor espiritual, recentemente eu falei um pouco sobre isso, né, e já me ajudou até a entender mais também sobre o que a igreja nos pede nesses momentos, né. Então, assim, quando a gente está no seminário, a gente tem muitas responsabilidades, né, de estudos, de orações e tudo isso. E
muitas vezes a gente pode correr no erro de achar que quando a gente volta para nossas casas, a gente tem que seguir numa mesma rotina do seminário e não aproveitar a família, né? Mas na verdade não é assim. E foi muito interessante meu diretor espiritual ter comentado também que quando eu tô em casa, o principal ali também, o que eu devo fazer é estar com a minha família. Aproveitar o meu pai, a minha mãe, a minha irmã que tá ali comigo, né? Que mora comigo. Eu tenho uma irmã que mora em Umuarama, né? Então em Alto Piqueri estão lá eu, meu pai e a minha mãe. E ficar com eles, aproveitar esse tempo com eles, com a família. Então a gente vai para Umuarama, na casa da minha avó. E é essencial realmente porque a nossa família é a nossa base realmente, né? Igual foi comentado. E a gente tá ali com eles, né? Então mesmo no seminário a gente tem que manter um contato, conversar com eles. Então hoje mesmo, né, eu conversei com com a minha mãe, né? Mandei um áudio pra ela, falei também que viria pra cá. Ela tá animada também pra depois assistir também esse programa. E essa relação é muito boa. Com a minha irmãzinha também. Quando ela demora pra mandar mensagem pra mim, eu mando mensagem pra ela, né? Falando que ela tem que estar mais aberta também, não achar que vai me atrapalhar, pode mandar mensagem, né? Ficar tranquilo quanto a isso. Sim. E é dessa forma. Muito bem, Lucas. E como que é a cotidianeidade no seminário de vocês? Porque nós já partilhamos como é a cotidianeidade na nossa casa. E lá em Umuarama, como que é o dia a dia do seminarista da filosofia? Então, padre, na filosofia, nós saímos todo dia para a faculdade, 7h15, mas antes, 6 horas da manhã diariamente. Nós temos a Santa Missa, nosso reitor, Padre Lailson, um grande padre, 6 horas da manhã, Santa Missa diária, e daí nós tomamos o café, todos juntos, ali. Depois nós saímos 7h15, vamos para a faculdade, ficamos ali o período todo da manhã, fazemos ali os nossos cursos e voltamos para o seminário. A gente chega já em torno de meio-dia, daí a gente almoça e daí nós temos algumas funções, dependendo de quem foi acólito, leitor e salmista na missa também tem o que vai auxiliar nas tarefas ali após o almoço também. Depois, período da tarde, segunda-feira, nós temos a limpeza da casa e é essencial isso também, né? Esse trabalho em conjunto. E terça-feira nós temos um pouco mais livre à tarde. Quarta-feira nós rezamos também juntos o Santo Terço. Todos os dias, 6 horas da tarde, nós rezamos as vésperas, né? Na quinta-feira, adoração eucarística em todo o período da tarde. Na sexta-feira é um pouco mais livre, então normalmente é o dia que a gente vai cortar o cabelo, fazer coisas assim, a gente joga bola, né? A gente até convida, várias vezes a gente joga bola junto com o pessoal também, seminaristas aqui da Arquidiocese de Londrina. E sábado e domingo nós não fazemos pastoral. Essa é uma diferença, né? Nós começamos a nossa pastoral em Londrina. E então a gente tem um final de semana um pouco mais livre, que a gente pode aproveitar para ter até uma convivência entre nós ali, também para a gente estudar, preparar tarefas, trabalhos. Também de vez em quando nós damos formações também na nossa diocese, então às vezes tem que preparar para algum retiro dos crismandos, algum evento assim que vai ter que nós vamos também, a gente prepara alguns temas. Muito bem, então nossa gratidão pela sua presença hoje em nosso programa, né? É uma graça mesmo poder escutar a partilha de um outro seminarismo, uma outra realidade, ainda que vocês estejam atuando pastoralmente aqui na Arquidiocese, né? No período da teologia, da configuração. É uma graça a vossa presença também na nossa casa, né? E eu queria te convidar para deixar uma mensagem para o jovenzinho que está nos escutando, às vezes uma família que tem lá um jovenzinho que tem como o seu coração jovial, deseja fazer uma experiência diferenciada. O que você diria sobre o chamado de Deus a esse coração? Todos nós temos uma vocação, né? A vocação Deus escolhe para nós. Então, que aqueles que pensam, né, que têm talvez dúvidas vocacionais, ou que talvez nunca pensou sobre isso, né, sejam disponíveis para a vontade de Deus, se abra, né, em oração, falando para que Deus possa guiar vocês, os passos também, as decisões, e dessa forma Deus vai agindo. Então, participa da paróquia, dos eventos da paróquia, participa da missa dominical, né, esteja junto ali,
sempre se confesse quando necessário, e em oração Deus vai conduzindo. Então, coloque nas mãos de Deus, né? E a vocação sacerdotal é algo muito belo, né? Todas as vocações têm suas grandezas e vale muito a pena, com certeza. Principalmente por seguir a vontade de Deus, né? Quando é a vontade de Deus, não tem como ser ruim, né? A gente fica feliz quando a gente cumpre a nossa vocação. Muito bem, então, olha o convite do Lucas, sermos felizes, cumprindo, vivenciando a nossa vocação. Então, nesse sentido, nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença entre nós, o seu testemunho. Reze por nós e assim juntos, numa igreja sinodal, missionária, possamos sempre mais vocacionalizar também os corações. Falando em vocacionalizar os corações, nós queremos recordar que no próximo dia 14 nós temos um encontro importante. Você poderia nos recordar, Vitor? Bom, esse convite é para todos os agentes vocacionais, todos os membros do SAV e para todos que também têm interesse de formar o SAV nas paróquias de Londrina. Nós teremos a segunda formação do ano, né? A terceira nossa, a segunda desse ano, para exatamente formar agentes do SAV. Então, vai ser no seminário Paulo VI, conforme foi inclusive pedido pelos agentes do SAV para conhecer melhor a realidade do seminário. Então, vocês que estão assistindo, vocês que estão ouvindo, agentes vocacionais, membros do SAV, vocês que novamente têm interesse em formar o SAV, nós temos o objetivo de formar o SAV em todas as paróquias da Arquidiocese, então serão muito bem-vindos a essa formação para tirar dúvidas, esclarecimentos sobre esse itinerário vocacional. Então, você que ainda não é participante do SAV, né, juntamente com os padres, nós estamos querendo dar de presente para os 60 anos do Paulo VI, que todos nós passamos por lá na nossa formação, como presente uma equipe vocacional paroquial. Então, você que tem desejo de ajudar nas vocações, procure o seu padre com jeitinho e venha somar as forças conosco e assim ir vocacionalizando a nossa igreja particular de Londrina. Também um outro recado muito importante, Vitor, você pode falar para nós do encontro vocacional? Bom, como já é habitual para a gente, nós teremos a experiência vocacional. Esse mês, especialmente, devido ao Sagrado Coração de Jesus, que é no último final de semana, a experiência vocacional vai ser no dia 22, domingo 22, que é um domingo anterior ao penúltimo, né? É o penúltimo domingo do mês. Vai ser lá na Catedral. Então, todos vocês que, motivados pelo que o Lucas disse, que vocês que se sentem um chamado, vocês que têm um coração jovem e aberto, como disse o Padre Wendel, para todos a partir de 15 anos, a experiência vocacional, iniciando às 8 horas da manhã com a missa na Catedral, e aí vai se estender por todo o dia. Então, todos os rapazes, a partir de 15 anos, caso você ainda não tenha tido coragem, caso você esteja adiando, pode ser agora o momento. Então vem até nós, vamos participar, seguir o caminho que o Lucas está seguindo. E para mais informações pode acessar as nossas redes sociais, que todas as informações estão lá. Muito bem, então você, jovenzinho, que tem esse coração aberto para o discernimento, queremos contar com a sua presença lá na Catedral, às 8 da manhã, iniciando com a celebração eucarística e seguindo a nossa jornada vocacional. Imersos em Cristo, onde nós, com a nossa vocação batismal, queremos celebrar esta imersão profunda no amor de Cristo que nos ama e nos salva. La nostra gratitudine a voi tutti che avete accompagnato il nostro incontro vocazionale. Oggi abbiamo ascoltato la testimonianza di Lucas, che è seminarista di Umuarama, una diocesi vicina a Londrina, e così lui ci ha parlato di veramente essere aperti e felici nella nostra vocazione e nella nostra scelta. Un bacione a voi tutti
que te acompanha no Oni Sábato. Amado coração, nossa gratidão porque vocês sempre estão conosco, que a bondade de Deus possa sempre nos conduzir e, seguindo o chamado da Trindade, possamos realmente sermos pessoas gloriosas para um dia nós então entrarmos gloriosos na Jerusalém Celeste, que é a nossa vocação última. Vamos então pedir ao bom Deus que derrame sobre nós a sua bênção por intercessão de Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das vocações, Mãe da esperança, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração, fique com Deus e que a ternura da Trindade nos torne sempre mais ícones da sua bondade no mundo. Senhor, chamaste-me, aqui estou.